Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda à disciplina Legislação Tributária. Eu sou a professora Patrícia Graziela Gonçalves e o tema da nossa aula de hoje é o conceito de tributo e a norma tributária. Essa disciplina, ela tem o objetivo de fornecer a você informações importantes acerca do direito tributário, principalmente as normas contidas na Constituição, os princípios constitucionais, as relações obrigacionais, a exclusão do crédito tributário, dentre outros temas. Então, nessa primeira aula, a gente começa conceituando o tributo, né? E a norma tributária, entendendo quais são as espécies de tributo, como funciona a vigência e validade da norma tributária, o que é competência tributária, a bitributação, dentre outros temas. E agora eu contextualizo a nossa aula e lhe faço ali uma reflexão, né? Uma pergunta que serve como uma reflexão. Nossa vida profissional e pessoal é permeada a todo tempo pela tributação. Você sabia disso? Você já parou para pensar como que em nosso dia a dia, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto profissional, a tributação ela está presente? Desde o momento em que você compra o pão no café da manhã, ou você abastece o seu carro com o combustível, ou você toma o ônibus, passando pelo momento que você recebe o seu salário, tudo isso, não é? São situações que vão gerar algum tipo de tributo. O nosso sistema tributário nacional, ele é complexo, existe muitas normas, não é? E muitos atos relacionados com a tributação no Brasil. Então, é por isso que torna-se fundamental conhecer esse sistema, os conceitos e as finalidades do sistema tributário. Então, essa é a intenção da disciplina como um todo e hoje a gente inicia com o conceito de tributo. Você sabe o que é um tributo? Qual é a sua natureza jurídica? Quais são as fontes da norma jurídica tributária e o que são competências tributárias? Pois bem, a maioria das pessoas não tem concepção de que tributo não é apenas imposto, não é? Então, o imposto é sim uma espécie de tributo, talvez a mais conhecida, não é? Porque impacta muito na nossa percepção de renda e também de ter bens, não é? No entanto, não é a única espécie de tributo. Então, a gente tem 5 espécies de tributo, cada uma com uma característica diferente, cada um com um regime jurídico ali com certas especificidades e é importante a gente conhecer, não é? Então, a natureza jurídica do tributo, não é? Ela é dada a partir de um dos elementos do tributo, que é o fato gerador, que é aquela situação da vida que vai ser utilizada para, não é, despertar uma obrigação tributária. As fontes do direito tributário, as fontes da norma tributária são como se fossem os locais onde brotam essas normas, de onde vêm, não é? E como essas normas são conhecidas. Então, quando a gente fala em fontes do direito, né, a gente está pressupondo o nascedouro, o lugar de nascimento das normas jurídicas. E ali existe também uma diferenciação, não é? Entre fontes materiais e fontes formais, mas vamos compreender isso também. E as competências tributárias, isso é fundamental de ser compreendido, afinal, não é? Cada ente da federação ela, detém ali uma parcela desse poder de tributar que é constitucionalmente definida. Então, as competências tributárias estão claramente definidas na nossa Constituição Federal e impõe essa parcela, distribui, não é, esse poder, essa parcela do poder de tributar para cada ente da nossa federação. E a Constituição também impõe os limites para esse poder de tributar através dos chamados princípios na matéria tributária. Conceito e natureza jurídica do tributo.
E para eu iniciar aqui com você essa discussão acerca do que é um tributo e qual é a sua natureza jurídica, eu trago uma frase muito interessante do Aliomar Baleeiro. O Aliomar Baleeiro diz o seguinte: o tributo é vestusta e fiel sombra do poder político há mais de 20 séculos. Onde se ergue um governante, ela se projeta sobre o solo de sua dominação. Vestusta é algo velho, tá? Então, é a velha e fiel sombra do poder político há mais de 20 anos. O que o Aliomar Baleeiro, não é, quer dizer com essa frase? Ela diz respeito à necessidade da tributação. Porque nós precisamos pagar tributos. Pois bem, onde existe um Estado ou uma sociedade política organizada, não é? Existe também a necessidade da arrecadação através dos tributos para financiar as suas atividades. Principalmente por meio da arrecadação de tributos que os estados e as sociedades organizadas politicamente financiam suas atividades. Não é o único meio, porque esse estado e essa sociedade pode utilizar os seus próprios bens para auferir renda, mas de uma maneira geral é por meio da tributação. E dentre os tributos, os que mais contribuem, não é, em termos de porcentagem de arrecadação, também são os impostos, e os impostos que têm uma característica particular de não depender de nenhuma atividade estatal específica em relação ao contribuinte. Pois bem, então o tributo, ele é um meio de arrecadação de renda, não é? De recursos para que o Estado ou a sociedade politicamente organizada possa realizar as suas atividades, tá? O direito tributário é o ramo do direito público que se dedica a regulamentar a relação jurídico-obrigacional que se estabelece entre o ente tributante e o sujeito passivo da obrigação tributária, limitando o poder de tributar concedido ao Estado. Então, o Estado tem o poder de tributar que lhe é concedido pela Constituição Federal, e aí ele acaba, não é, de uma maneira unilateral estabelecendo uma obrigação, uma relação obrigacional com o contribuinte. Então, aqui tem o Estado, que é o sujeito ativo da relação, e o contribuinte, que é o sujeito passivo dessa relação. Essa relação, ela é estabelecida de modo unilateral. E, não é, o sujeito passivo, que é o contribuinte, vai ser obrigado ao pagamento do tributo, não é? Então, o direito tributário, ele vai se dedicar à regulamentação dessa relação obrigacional, para que o Estado não atue de modo arbitrário, né? Para que haja a observância de todos os princípios constitucionais na cobrança de um tributo, na elaboração de uma lei, na majoração de uma alíquota, não é? Para que o tratamento ao contribuinte ele seja feito de uma maneira legal, não é? Constitucional, igualitária, respeitando também a capacidade contributiva, não é? E não é? Dessa maneira, limitando o próprio poder do Estado, para que não haja arbitrariedades na atuação do Estado por meio das suas pessoas jurídicas, ok? Quais são os princípios fundamentais do direito tributário? Nós temos dois aqui, princípios que são fundamentais. Primeiro, a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. E de que maneira a gente percebe aqui a manifestação disso? Olha só, não há por parte do particular, por parte do contribuinte aqui, uma manifestação de vontade, de querer pagar o tributo. Então, existe aqui uma relação desigual entre o sujeito ativo e o sujeito passivo. O sujeito passivo, ele vai estar numa condição inferior. Portanto, a gente
percebe que o interesse público aqui, não é, que se concretiza por meio da arrecadação dos impostos, da arrecadação das taxas, ou seja, das diversas espécies tributárias e a realização das atividades estatais dos seus fins, não é? Ele tem prevalência sobre o interesse privado. Então, eu não tenho como escolher se quero ou não pagar o tributo. E a indisponibilidade do interesse público, ela se revela pelo fato de ser o fisco um ente da administração pública e não estar falando em nome próprio, mas em nome da coletividade. Então, ele não pode renunciar ao seu poder de tributar, de arrecadar os tributos, portanto. Então, a titularidade desse interesse é público, né? É do público, é das pessoas em geral. Então, o fisco não pode se eximir disso, tá? E agora vamos para o conceito de tributo. Tributo, esse conceito ele é retirado do artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda, o cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, nós temos aqui no artigo 3º do CTN uma definição, uma conceituação de tributo que ainda é a mais aceita, apesar de ter uma outra ali, questão que já de repente não está tão atualizada, mas ainda é o conceito mais aceito. Então, a gente vai agora esmiuçar esse conceito de tributo. Primeiro, entendendo que tributo é uma prestação pecuniária compulsória. É uma obrigação de dar, não é, por parte do contribuinte, que se estabelece em pecúnia, sobre o dinheiro, a moeda. Então, o tributo se estabelece sobre a pecúnia, sobre a moeda. Não se estabelece sobre a produção, por exemplo, tá? E é compulsória porque não depende da vontade do contribuinte, não depende do sujeito passivo dessa relação obrigacional. Então, quando eu adquiro um carro, por exemplo, eu quero ter a propriedade do veículo automotor, mas eu não quero pagar o IPVA, não é? Então, isso é contra a minha vontade, eu não quero, mas eu sou obrigado a pagar, por isso compulsório, tá? E moeda, ou cujo valor nela se possa exprimir. Esse nela se possa exprimir é ultrapassado, por isso que eu disse que talvez não esteja tão atualizado esse conceito, mas em moeda, não é? Significa que eu preciso pagar em dinheiro, em regra. Nós temos uma lei de 2016 que permite agora a chamada dação em pagamento, mas é a exceção. Em regra, eu preciso pagar em dinheiro. Que não constitua sanção de ato ilícito. O tributo não é uma penalidade para quem comete algo contrário ao direito, que é o ato ilícito. O direito diz a você o que você pode e o que você não pode fazer. Quando você, não é, contraria essas normas jurídicas, você está sujeito a uma sanção, que é uma penalidade. Mas o tributo em si não é uma sanção para o ato ilícito, tá? Isso não significa que do ato ilícito não possa resultar a tributação de outra maneira. Por exemplo, uma pessoa que faz o tráfico de drogas está cometendo um ato ilícito. O Estado não pode instituir um tributo em função do tráfico de drogas. Por quê? Porque é um ato ilícito. O Estado não pode se aproveitar de um ato ilícito que ele também pune. Mas essa pessoa que trafica acaba adquirindo bens. Então, ela adquire casa, ela adquire carro. E sobre esses bens, sim, o Estado pode tributar. Então, ela vai pagar ali o IPTU, ela vai pagar o IPVA, o imposto de renda. Então, não significa que do ato ilícito não possa surgir ali uma cobrança tributária, tá? Instituída em lei, e aqui deve haver a observância do princípio da legalidade. O tributo só pode ser cobrado quando houver uma lei prévia estabelecendo
todos os seus elementos. E é cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Significa que a administração pública, o Poder Executivo, na hora de cobrar o tributo, tem que fazer isso observando exatamente o que a lei diz. Não há margem aqui para discricionalidade, não há margem aqui para escolher a melhor forma de realizar. Tem que ser plenamente vinculado ao que a lei estabelece. Em relação à natureza jurídica do tributo, ela é determinada pelo fato gerador, tal como estabelece o CTN, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 4. Então, o fato gerador é aquela situação da vida real que se amolda a uma situação descrita em lei, tá? Então, irrelevante para a natureza jurídica é a denominação e demais características formais ou a destinação legal do produto. Não importa, tá? Qual é o nome que a lei estabelece é para onde vai a arrecadação do tributo. O que importa para determinar a sua natureza jurídica é o fato gerador. É aquela situação da vida que se vai se amoldar a uma situação descrita legalmente. Espécies de tributo. Nossa Constituição Federal, ela trouxe duas novas espécies de tributos para serem somadas àquelas que estavam presentes no Código Tributário Nacional. Então, lá no Código Tributário Nacional, no artigo 5º, nós tínhamos os impostos, as taxas e as contribuições de melhorias sendo denominadas de espécies tributárias. E aí a Constituição Federal de 88, a nossa Constituição vigente, ela traz as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios também. Então agora nós temos 5 espécies de tributo, portanto, não é, a prevalência da teoria pentapartida ou quinquepartite. Significa que nós temos hoje, não é, 5 espécies de tributos no Brasil, cada um com as suas especificidades, ok? Vamos começar agora com os impostos. O imposto, não é? Ele é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador, olha só, aquela situação da vida, uma situação que é totalmente independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Por isso que nós dizemos que o imposto é um tributo não vinculado, tá? Então, é um tributo não vinculado por quê? Porque ele não depende de nenhuma atividade estatal que seja específica para aquele contribuinte, que seja divisível, que seja específico. Isso é uma característica da taxa. Então, de certo modo, é claro que o contribuinte ele vai ser beneficiado de alguma maneira, né, com a destinação do imposto que lhe é cobrado. No entanto, isso não dá para ser verificado de maneira divisível, né, específica. Então, por isso dizemos que o imposto é um tributo não vinculado. E ele recai sobre as manifestações de riqueza do contribuinte. Então, olha só, não é? O meu receber, o meu ter serão tributados. O imposto de renda, não é? Recai sobre o que eu aufiro de renda, sobre o salário. O IPVA recai sobre a minha propriedade de veículo automotor, o IPTU recai sobre a minha propriedade de um imóvel urbano. Portanto, não é, recai sobre essas minhas manifestações de riqueza. E, sempre que possível, o imposto ele observa a capacidade do contribuinte, não é? A capacidade contributiva. Então, ele vai ser ali cobrado em alíquotas diferenciadas de acordo com essa manifestação, tá? As taxas, diferentemente dos impostos, elas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Então, olha só a diferença em relação ao tributo. Enquanto o tributo ele é não vinculado, a taxa, ao contrário, ela é vinculada a uma atividade estatal, tá? Que se manifesta de duas maneiras, ou o poder de polícia ou o serviço público. O poder de polícia, ele é
é aquela atividade administrativa que vai disciplinar um direito, que vai limitar um direito em prol de algo maior, em prol da coletividade, tá? Então, em prol do interesse que é na área da saúde, da higiene, da ordem, dos costumes ou a produção em um mercado. Quer um exemplo? A taxa de bombeiros, não é? Que você paga ali no estabelecimento comercial. É de interesse da coletividade, é para quem frequenta aquela coletividade. E o serviço público, ele deve ser, uma taxa também por algo que o Estado presta para você ou coloca à sua disposição, tá? Então, ele é caracterizado pela divisibilidade e pela especificidade, tá? A utilização é de modo compulsório. Então, por exemplo, a taxa que eu pago pela coleta de lixo lá na minha casa, ela é compulsória, eu não escolhi pagar. E mesmo que eu não utilize essa taxa, eu devo pagar. Por quê? Porque ainda que eu não tenha utilizado, ela está colocada à minha disposição. Próxima espécie de tributos são as chamadas contribuições de melhoria. E elas são instituídas para fazer face ao custo de obras públicas de que decorra valorização mobiliária, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel beneficiado. Então, o que é a contribuição de melhoria? É aquela espécie de tributo que vai resultar de uma obra pública. Então, você tem uma casa e foi feito asfalto perto da sua casa ou em frente à sua casa. E depois disso, o seu imóvel, a sua casa, teve uma valorização mobiliária. Veja só, para que a contribuição de melhoria possa ser cobrada, deve haver uma valorização do seu imóvel, tá? E existe um limite para a cobrança dessa contribuição de melhoria, que é, no todo, o valor da obra que foi executada pelo Estado e, em particular, para cada casa, não é? Não pode exceder 3% do valor venal do imóvel. E existem alguns requisitos legais para a cobrança também da contribuição de melhoria. Ou seja, é necessário que haja uma lei publicada no ano anterior, não é? Então, a edição de uma lei publicada no ano anterior ao da cobrança e com 90 dias de antecedência, ou seja, obedecendo ao princípio da legalidade. O ente tributante, não é, o Estado, deve provar que houve uma valorização imobiliária. Como muitas vezes ele não consegue fazer isso, ele acaba utilizando a testada do terreno, ou seja, a medida da frente ou da lateral do terreno. E aí ele acaba incorrendo numa ilegalidade. Então, na maioria das vezes em que a contribuição de melhoria ela é cobrada de maneira irregular. Por isso, não é, muitas ações aí de contribuintes pedindo a restituição da contribuição de melhoria. Por fim, os chamados empréstimos compulsórios, eles são de competência da União, tá? Que deve instituir por meio de lei complementar e só pode instituir em duas situações específicas, tá? Para atender às despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou de sua iminência, e no caso de investimento público de caráter urgente e relevante interesse nacional, tá? A aplicação dos recursos provenientes do empréstimo compulsório será vinculada à despesa que fundamentou a sua instituição. Então, olha só, somente a União pode criar o empréstimo compulsório, observando, não é, essas duas situações descritas pela Constituição Federal. Ele vai ser obrigado a pagar, então é um tributo restituível, e a lei vai acabar oferecendo ali, não é, dizendo qual é o prazo e a forma de pagamento, tá? E agora sim, por fim, as contribuições especiais, a quinta espécie de tributo, não é?
temos aqui no artigo 149 da Constituição Federal o seguinte: compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observando os dispostos no artigo 146, 150 e sem prejuízo, não é, de outras disposições legais. Então, as contribuições sociais, elas se dividem em três categorias: as contribuições sociais, as contribuições de intervenção no domínio econômico e as contribuições para categorias profissionais, tá? As contribuições para a Seguridade Social, tá? Então, são contribuições sociais, elas têm a vinculação da receita. Então, a receita oferida vai ser destinada àquela atividade específica, tá? As contribuições sociais podem ser tanto para a Seguridade Social, quanto para o salário e educação, para o Sistema S, para o PIS e para o PASEP. No domínio econômico, nós temos as chamadas CIDs, Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, que tem uma função parafiscal, que é, na verdade, interferir no aspecto econômico, visando ali o desenvolvimento de determinada área. Para as categorias profissionais, nós temos lá a OAB, o CRC, o CREA, o CRM e os sindicatos. Então, são categorias profissionais que vão exercer uma atividade, uma função que é do interesse do próprio Estado. Daí, não é essa cobrança pela União, né, que é o Estado, quando a gente fala em Estado, a gente está falando no sentido maior, sobre algumas atividades específicas. Fontes do direito tributário. De onde vêm as normas tributárias, não é? De onde jorra, de onde brota as chamadas normas tributárias? Elas são as chamadas fontes do direito, por isso que tem esse nome, tá? Então, fontes do direito, para a gente pegar aqui uma definição de Paulo de Barro Carvalho, são os focos ejetores de regras jurídicas, isso é, os órgãos habilitados pelo sistema para produzirem normas numa organização escalonada, bem como a própria atividade desenvolvida por esses entes, tendo em vista a criação das normas. Então, é como se fontes, aqui, olha só, não é? O lugar de onde brotasse as normas jurídicas, ok? Então, toda vez que você ouvir essa expressão fonte do direito, você pode já relacionar com uma fonte de água, de onde brotam as normas jurídicas. E essas fontes do direito, elas são divididas em fontes formais e fontes materiais. As fontes formais, elas são as fórmulas que a ordem jurídica estipula para introduzir regras nos sistemas. Então, elas se dividem em primárias e secundárias. O que significa isso, tá? São os meios de exteriorização das normas e das regras e a maneira pela qual elas se tornam conhecidas. Primárias, tá? É quando não existe uma norma relativa a determinada matéria, então ela é a primeira a ser criada. Secundária é quando já existe uma norma e você acaba utilizando-a como fonte também, tá? E as fontes materiais são os fatos da realidade social que são descritos hipoteticamente nos supostos normativos, né? Então, ou seja, nas normas. E aí tem o condão de produzir novas proposições descritivas para integrar o direito posto. Ou seja, aqui nós temos situações da vida, não é? São externas ao próprio direito, são situações sociais, são situações políticas, econômicas, morais e etc., que vão inovar ali na produção de normas. Portanto, são esses aspectos externos ao próprio direito. E aí, quando a gente fala em matéria tributária, a gente tem todo um sistema, toda uma legislação tributária. Essa legislação tributária, ela tem em seu ápice a Constituição Federal. A Constituição Federal, em si, ela não cria tributos, tá? Ela não cria tributos. O que ela faz é distribuir competências, regular, limitar o poder de tributar, trazer princípios gerais e definir ali, não é a competência, portanto, de cada ente para a elaboração daquelas normas, ok? Então, a Constituição Federal é a lei maior, é o coração das leis, é o instrumento primeiro e soberano, tá?
Nós temos aqui as chamadas leis. As leis podem ser ordinárias ou complementares. Em regra, as leis ordinárias é que são utilizadas para a elaboração ali, não é? Para a instituição de um tributo. São leis que têm um processo legislativo mais simples. As leis complementares são aquelas que tratam de matérias especificamente tratadas na Constituição Federal. Então, a Constituição Federal diz quando é que um tributo vai ser instituído por meio de lei complementar. Geralmente, as leis complementares são para estabelecer normas gerais, tá? Como é o caso do CTN. Então, o CTN é uma lei que foi, na época, né, 1966, criada, não é, por meio de um processo legislativo de uma lei ordinária, mas foi recepcionado pela Constituição como lei complementar. Então, o CTN traz as normas gerais em matéria tributária. Nós temos também as medidas provisórias. As medidas provisórias, elas são emitidas pelo Poder Executivo quando eles estão legislando, tá? A Constituição Federal diz que a medida provisória, ela só pode ser utilizada em casos de urgência e extrema relevância. Então, o Poder Executivo não pode utilizar a medida provisória a partir de seus próprios interesses, tem que observar os critérios constitucionais, tá? E, além disso, o tema a ser tratado numa medida provisória não pode ser aquele que a Constituição delimita como de matéria de lei complementar, tá? Então, aquela temática, o tema, não é? Só pode ser algo que poderia ser produzido por uma lei ordinária. Voltando ao slide, nós temos as chamadas resoluções do Senado, tá? As resoluções do Senado, elas acabam permitindo ali o estabelecimento de alíquotas máximas e mínimas dos tributos. Então, a própria Constituição Federal permite que o Senado, não é, que essas resoluções acabem tratando dessas alíquotas. Então, o IPVA, o TCMD e o ICMS, por exemplo, têm as suas alíquotas ali máximas e mínimas ou mínimas definidas pelas resoluções do Senado. Os tratados e as convenções internacionais também têm importância, são fontes do direito. E eles são, aqui no Brasil, entendidos como uma lei até prevalente sobre a própria lei interna. Como que acontece a recepção desse tratado ou dessa convenção internacional? O presidente da República assina, não é? Então ele se torna signatário, o país se torna signatário dessa lei. Ele assina esse acordo que é feito entre vários países. Depois ele apresenta essa lei para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa aprovar, não é? Mediante um decreto legislativo que depois vai ser ratificado novamente pelo presidente da República e que acaba promulgando por meio de um decreto presidencial. A partir daí, esse tratado está apto a produzir efeitos dentro do ordenamento jurídico brasileiro, tá? Então, tem prevalência sobre a lei interna, ele acaba regulando muitas vezes aspectos relacionados com a bitributação, no sentido de evitar a própria bitributação. Novamente no slide. Por fim, nós temos as chamadas normas complementares ao direito, que advém aqui de atitudes administrativas, muitas das vezes. Então, nós temos atos normativos administrativos que têm um conteúdo geral e abstrato, por exemplo, da Receita Federal, as chamadas instruções normativas, que são no sentido de detalhar a aplicação da norma. As decisões administrativas com eficácia normativa são os órgãos julgadores, né? Então, nós temos ali os órgãos julgadores singulares e coletivos, tá? Que acabam, através das suas decisões, emitindo ali algumas diretrizes que acabam se tornando norma. As práticas reiteradas, elas acabam também por, em função da chamada segurança jurídica, criar uma norma, e os convênios que são estabelecidos entre os entes da federação, tá? Então, essas são as chamadas fontes do direito. Perceba que são muitas fontes, mas o principal está na nossa Constituição Federal. Então, é da Constituição Federal que a gente tira os princípios, que a gente tira ali as competências, as limitações ao poder tributário, as imunidades, dentre outras normas de competência tributária.
situação problema, constitucionalidade da taxa sobre o serviço de coleta de lixo. Vamos agora aplicar um pouco do que a gente já estudou acerca das espécies tributárias na resolução de uma situação que é hipotética, mas que pode acontecer aí com você ou com alguém muito próximo a você. Então, vamos conhecer a situação problema? Tício possui um imóvel situado no município Beta, tá? Município qualquer. Esse imóvel está vazio, não produzindo nenhuma quantidade de lixo que tenha que ser recolhido pelo Serviço Municipal de Coleta Domiciliar. Mas tem sido cobrado dele uma taxa de limpeza cujo fato gerador é exclusivamente o Serviço Público de Coleta, Remoção e Tratamento de Lixo Domiciliar de imóveis no município. Então, olha só, nós estamos falando de uma espécie tributária em específico que é a taxa. Tício tem um imóvel, esse imóvel está vazio, não é? Está desocupado, mas dele está sendo cobrado uma taxa que é relativa à coleta de lixo, coleta e tratamento de lixo domiciliar. Então, aí eu lhe pergunto nessa problematização. O fato gerador da taxa, determinado pela lei municipal, violou a Constituição da República? Não se estaria diante de um serviço público uti universi, impossibilitando assim a cobrança mediante a taxa? Então, olha só, não é? Será que o município poderia cobrar do proprietário de um imóvel essa taxa, sendo que ela não, o serviço não está sendo efetivamente utilizado? Não é? Será que poderia? Será que isso é contrário à Constituição? E será que esse serviço uti universi, não é? Com essa característica ampla, ela também, ele também não seria impossibilitado de ser cobrado por meio de uma taxa? E aí é que a gente vai usar os nossos conhecimentos acerca dessa espécie tributária que é a taxa para resolver essa situação, problema. Então, lá no slide, resolvendo, nós temos uma súmula, que é a súmula 19 do STF, do Supremo Tribunal Federal, e diz o seguinte: a taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, segundo da Constituição Federal. O que isso significa, minha gente? Significa que, né, através dessa súmula, é permitido ao município cobrar essa taxa do proprietário do imóvel, ainda que o serviço não esteja sendo efetivamente utilizado. E por que é possível isso? Porque, na verdade, não é, a própria legislação define que a taxa, não é, cobrada em função de um serviço público para um serviço que está sendo efetivamente utilizado ou colocado à disposição do contribuinte. Então, novamente no slide, serviço público, não é, uti singuli, tá? Singular, posto à sua disposição. O que significa uti singuli? Significa que ele é divisível, que ele é específico, que eu consigo saber exatamente quem é o meu contribuinte, tá? E para quem eu coloquei à disposição. Então, a taxa tem essa característica, né, de ser divisível, de ser específica em relação ao contribuinte e ser, no caso de um serviço público, efetivamente utilizado ou colocado à disposição do contribuinte. Portanto, aí é constitucional a cobrança e o Tício deve pagar, sim, essa taxa, essa espécie tributária. O que é a regra matriz de incidência tributária? Eu trago para você aqui na forma de uma reflexão. O que é a regra matriz de incidência tributária? Tá? A regra matriz de incidência tributária é uma teoria elaborada pelo Paulo de Barros Carvalho, que na verdade vai tratar do antecedente e do consequente do fato gerador. Tá? Então, o que levou ao estabelecimento de uma relação obrigacional entre o contribuinte e o fisco, tá? Então, eu quero explicar para você porque isso é importante, muito utilizada, essa regra matriz muito utilizada para a verificação, né, e estipulação de um tributo por diversos
doutrinadores, por diversos pesquisadores, profissionais de diversas áreas, tá? Então, ali no slide você tem uma tabela que vai trazer isso de modo mais claro para você, tá? Então, nós temos aqui uma regra matriz de incidência tributária, que vai se pautar na hipótese de incidência, que é descrita na lei, e no fato gerador, que é quando acontece algo no mundo real, no mundo concreto, que vai se amoldar à hipótese de incidência. Como que a gente faz isso, né? Então, a gente tem aqui elementos do antecedente e elementos do consequente. O principal elemento do antecedente é o elemento material, que é a descrição do fato. Então, do fato gerador. Eu preciso ter antecedente, antes da aplicação da norma, uma lei, não é? Uma norma dizendo qual é o fato que vai ser o propulsor, né, de uma relação obrigacional, tá? Então, descrição do fato. Isso aqui é fundamental. Afinal de contas, é o fato gerador que vai ser responsável pela caracterização do aspecto jurídico do tributo, não é? Então, o fato gerador aqui tem essa importância primordial, tá? Nós temos um aspecto também importante que é o temporal, ou seja, em que momento o fato será considerado perfeito e acabado. Isso é importante para a gente saber qual é a lei que vai ser aplicada aqui, tá? O limite espacial, né, a questão temporal vai se atentar para os limites da validade da norma. Então, a norma de um ente federado tem validade geralmente para aquele ente federado desde que haja o estabelecimento de um convênio com outro, tá? Então, para saber qual é a norma a ser aplicada também aqui em termos de entes da federação. Aqui em cima em termos de tempo, tá? Se tiver uma norma mais nova, uma norma mais antiga, qual vai ser aplicada. E o critério pessoal é a descrição das pessoas com capacidade para a realização da hipótese, é o possível contribuinte, tá? É a pessoa, é o sujeito passivo aqui da relação obrigacional. No consequente, tá? Então, nós temos lá o acontecimento de um fato, você realizou um fato na vida real que vai se amoldar à descrição daquele fato na lei. Então, temos aqui, olha só, a importância do caráter pessoal, que é a descrição do sujeito ativo e do sujeito passivo, ou seja, quem é o contribuinte e quem vai ser o ente da federação que vai cobrar esse tributo. O elemento quantitativo, que é a descrição da base de cálculo da alíquota ou do valor fixo, não é, que vai ser cobrado do contribuinte. Então, a base de cálculo é aquele valor estipulado em cima do qual recai uma alíquota, uma porcentagem, tá? O aspecto operacional, o elemento operacional, que indica como, quando e onde pagar, isso aqui é mais, não é, de fato, burocrático, operacional. E o finalístico, a indicação do destino a ser dado ao produto da arrecadação, tendo em vista aquela divisão entre tributos vinculados e não vinculados, né? Então, qual é o destino da arrecadação daquele tributo? Perceba você que na análise aqui, não é, nessa regra matriz tributária, na análise da lei, de uma norma e de um fato se subsumindo à norma, ou seja, se adaptando à norma, esses elementos são extremamente importantes. Por isso, a fundamental importância de conhecê-los. Vigência, aplicação e eficácia da norma tributária. Então, veja só, nós temos lá uma norma tributária que foi criada, né, que já passou por todo o seu processo legislativo, ou seja, cumpriu todas as etapas da sua produção e já foi publicada, tá? Então, a partir do momento que ela é publicada, ela entra para o mundo jurídico. Não significa que de imediato ela já vai produzir os seus efeitos, tá? Então, temos ali algumas especificidades, alguns requisitos para a produção de efeitos, tá? Então, vamos tratar agora da vigência e da aplicação da norma tributária, tá? Alguns critérios são importantes, então vamos começar pelo critério da vigência espacial. O que é a vigência espacial? É o local em que aquela norma vai ser de fato aplicada e deve ser cumprida. Nós temos aqui como regra
o critério da territorialidade. O que significa isso? Significa que uma norma criada por um ente da federação vai ter validade no território daquele ente da federação. Vamos pensar que o município Y, não é, cria uma norma relativa ao IPTU, que é de competência do município, tá? Essa norma aqui relativa ao IPTU, criada pelo município Y, vai ter validade onde? Em regra, apenas no município Y, tá? Por isso o critério da territorialidade. Mas nós temos uma exceção, tá? A extraterritorialidade, que se dá de duas maneiras, os convênios, tá? Os convênios, e quando a Constituição Federal ou o CTN assim o permite, tá? Então, como que se dá o convênio? Quando, por exemplo, o município X, não é? Y, X e Z acabaram firmando entre eles uma parceria, um convênio, tá? E por meio desse convênio é possível que a lei que o município Y criou seja também aplicada ao município X e ao município Z. Tá? Então, veja só, como critério é o da territorialidade, mas existe a exceção de, por meio de convênio, não é, ter a aplicação fora do território e também quando a Constituição Federal e o CTN permite. Então, aí nós temos essas exceções que são expressamente definidas. Em termos de vigência temporal, nós temos aqui, olha só, a vacatio legis ou a vigência de imediato. O que é vacatio legis? Vacatio legis é aquele espaço de tempo em que a lei já está publicada, mas ainda não começou a produzir efeitos, porque a lei determinou que houvesse um período para que as pessoas se adaptassem, conhecessem essa lei. Em regra, as normas tributárias precisam obedecer ao princípio da legalidade, tá? E da anterioridade, tá? Então, o que significa o princípio da anterioridade? Normalmente, um tributo só começa a produzir efeitos no ano seguinte ao da sua criação, da sua publicação, tá? Então, um ano antes, ou no mínimo 90 dias, que é a chamada noventena, tá? Válida para as contribuições. Então, existe esse espaço entre a completa formação da lei e o partir do momento que ela começa a produzir efeitos, a chamada vacatio legis. Mas existem normas tributárias que já têm início imediato, já tem imediatamente ali ao início da sua eficácia, da sua produção de efeitos. Principalmente quando essas normas tributárias dizem respeito a alguns tributos que são de interesse ali para interferência no domínio econômico. Então, por exemplo, a União ela pode aumentar a alíquota do imposto de importação ou de exportação e isso já começa a valer de maneira imediata. Não precisa respeitar o princípio da anterioridade e nem da noventena, porque a noventena é principalmente para as contribuições. Novamente no slide. A aplicação da lei funciona da seguinte maneira. Em regra, tá? Vigora a irretroatividade. O que significa isso? Significa que do momento da publicação para frente é que ela vai ser aplicada, tá? Então, não atinge os fatos passados. Então, vamos supor que o município aumentou a alíquota do IPTU. A partir do momento em que essa lei começa a entrar em vigência, daí para frente é que ela vai ser aplicada e cobrada, não sobre o que já passou, não sobre o que já aconteceu. Isso é para uma segurança jurídica, tá? Mas nós temos uma exceção, a chamada norma interpretativa. O que é essa norma interpretativa? É quando ela, na verdade, não cria nada novo, ela vai apenas declarar direitos que já são assegurados por normas anteriores, tá? Então, vai apenas fazer o quê, não é? Operar em favor da segurança jurídica. Ela também não pode, essa norma interpretativa, não pode ser utilizada de maneira isolada. Então, geralmente, essa norma interpretativa ela é criada para
detalhar melhor uma norma já existente. E daí sim ela se aplica aos fatos passados. Mas em regra, vigora o critério da irretroatividade. E a eficácia da lei, não é, da norma jurídica, de acordo com Paulo de Barros Carvalho, ela pode ser observada em 3 ângulos, em 3 esferas: a jurídica, a técnica e a social. Então vamos pensar nessa eficácia em termos jurídica. Nós temos ali a ocorrência do fato, e é um fato que está descrito juridicamente numa norma. Esse fato, não é, aconteceu no mundo real, existe uma descrição ali no mundo hipotético jurídico, ele vai se amoldar, vai ser feita a subsunção do fato à norma, tá? A eficácia técnica é quando, de fato, há uma produção de efeitos a partir dessa subsunção. Então, técnica por quê? Porque eu consigo ver a produção de efeitos jurídicos. E a social, tá? A eficácia social, ela está relacionada com o acatamento ou não pela sociedade. Então, significa que a sociedade vai aceitar, vai acatar ou não aquela norma. Você já ouviu falar em em leis que não pegaram, né? É porque a sociedade não aceitou e não cumpriu. Então, a partir disso, depois de um tempo, ela não tem mais nenhum efeito, ela não produz mais nenhum efeito e deve ser retirada do ordenamento jurídico. E, por fim, nós temos a chamada hipótese de incidência, que vai se amoldar à regra matriz de incidência e também a essa eficácia da norma tributária, tá? Então, o que é a hipótese de incidência? É aquela descrição legal de um fato. Então, o direito vem e descreve aqui um fato. Olha, se acontecer isso, a consequência é essa. E aí, o fato imponível é aquele concreto, realizado, localizado no tempo e do espaço, ou seja, ele aconteceu no mundo real. Então, aqui é hipotético, aqui o fato aconteceu no mundo real, tá? Então, eu tenho aqui, olha só, uma subsunção. O fato acontecido no mundo real, ele se amolda àquela hipótese de incidência. E o fato gerador é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Então, é aquele momento em que eu tenho, de fato, não é, a criação de uma situação que vai gerar uma obrigação tributária. Então, vamos lá, vou dar um exemplo para ficar muito mais claro, porque assim parece que fica muito abstrato. A lei diz que os proprietários de veículo automotor devem pagar o IPVA, o Imposto sobre Propriedade Veículo Motor, que é pago anualmente. Então, lá, está descrito na lei, de maneira ali hipotética. Eu, enquanto não tenho um veículo automotor, acabo não criando nenhuma obrigação de pagar o IPVA para o Estado. Mas no momento em que eu adquiro o veículo automotor, eu tenho um fato gerador, não é? Que vai ser um fato da vida real que se amolda a uma descrição da lei. Então, eu agora, Patrícia, tenho um veículo automotor. E se eu tenho a propriedade de um veículo automotor, eu preciso pagar o IPVA anualmente. Eu criei uma obrigação tributária, né? Ela foi criada a partir do momento em que na vida real aconteceu um fato que estava descrito na lei, tá? Então essa é a hipótese de incidência para você ficar, né, bem ali antenado acerca dessa ocorrência do fato e dessa subsunção à norma. Competências tributárias. Cada ente da federação significa o quê? União, estados, Distrito Federal e municípios têm competências próprias que foram definidas pela Constituição Federal. Essas competências tributárias, elas estão relacionadas com a capacidade de legislar plenamente, ou seja, de criar leis em âmbito tributário. Cada ente da federação tem uma
parcela desse poder de criar tributos, que é chamada competência. Então, a Constituição diz, olha, municípios, você pode criar, instituir tributos em cima das propriedades de imóveis, da propriedade de imóveis e também de prestação de serviços, o ISS, tá? O ISS-QM. Então, 2 impostos de competência do município. O Estado, ele pode criar normas tributárias em relação à propriedade de veículos automotores e a circulação, comercialização de mercadorias, tá? E a União sobre importação, sobre exportação, sobre renda, sobre produtos industrializados e por aí vai. Então, a Constituição vai dizer exatamente o que cada ente da federação pode, não utilizar como matéria para produção de edição de leis, tá? Então, vamos definir aqui de maneira mais clara a competência tributária. De acordo com Eduardo Sabá, é a habilidade privativa e constitucionalmente atribuída ao ente político para que este, com base na lei, proceda à instituição da exação tributária, tá? Nós temos aqui, gente, um poder de legislar que foi atribuído pela Constituição Federal. Esse poder de legislar é a chamada competência legislativa plena. É para elaborar normas, tá? Editar normas. Ela não se confunde com a competência tributária e também com a capacidade tributária ativa, tá? Então, elaboração de normas é daquele ente específico, tá? Mas aí eu tenho, por exemplo, por meio da lei delegada, a possibilidade de um outro ente instituir o tributo, mas as normas já foram estabelecidas aqui pelo ente que detém a capacidade tributária, tá? A competência legislativa plena, a competência tributária em matéria legislativa. E isso também não se confunde com a capacidade tributária ativa, que é aquela, né, relacionada com a cobrança, principalmente, do tributo. Então, vamos pegar o exemplo aqui do Imposto Territorial Rural. O Imposto Territorial Rural, ITR, ele é de capacidade legislativa, de competência legislativa plena da União, tá? A competência tributária plena é da União. Mas a União geralmente delega aos municípios a capacidade tributária ativa, ou seja, de cobrar o tributo. Então, geralmente são os municípios nos quais se localizam as propriedades rurais que fazem a cobrança desse imposto. Então, veja só, não é? Uma coisa é aquela competência para legislar, para criar lei. Outra coisa é, não é, a capacidade para cobrar, capacidade tributária para cobrar o tributo que já teve as suas normas estabelecidas pelo ente que detinha a competência legislativa plena. Então, não pode haver a confusão entre essas capacidades ou competências, tá? Quais são as características da competência tributária? Geralmente, a indelegabilidade, a incaducabilidade e a irrenunciabilidade. Tudo isso advém do fato da Constituição Federal ter descrito lá no seu texto quais eram, não é, as competências de cada ente da federação, as matérias sobre as quais cada ente da federação deveria e poderia instituir normas tributárias, criar tributos, instituir tributos, tá? Então, eu não posso delegar essa competência legislativa plena, eu não posso. Então, se a União tem uma competência legislativa plena de legislar acerca do imposto sobre as grandes fortunas, ele não pode delegar isso para os municípios, tá? Não pode. Incaducabilidade significa que não tem um prazo para ser exercido, né? Então, a competência tributária, ela não tem prazo para ser exercida, tá? Por isso que incaducabilidade. Porque a Constituição Federal foi criada não pensando a um prazo específico de vigência, mas não é para ser uma lei do país
sem prazo determinado. Apesar de que no Brasil, né, nós já tivemos várias constituições, mas essa última foi pensada nesse sentido. E aí, renunciabilidade, eu não posso renunciar à minha competência tributária, até mesmo porque cada ente da federação está tratando de interesses que são da coletividade, que não são interesses próprios, né? Então, são da coletividade. Então, não pode renunciar, não pode dizer, agora eu não quero mais, tá? Agora eu não quero mais. Ou então, olha só, não é? Eu tenho esse poder aqui, não é? Essa competência tributária em matéria legislativa e eu dou para você. Também não pode fazer isso, tá? Então, são essas três as características. E agora vamos entender de uma maneira bastante geral também quais são essas competências. Nós temos aqui a competência privativa, que é de um único ente, tá? Então, como regra, relacionam-se aos impostos. Então, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal têm lá na Constituição Federal quais são os impostos que ele pode criar, que ele pode instituir, que ele pode majorar a alíquota, tá? A competência comum significa que ela pode ser exercida por todos os entes da federação ao mesmo tempo. Então, as taxas, as contribuições de melhoria podem ser exercidas aqui, não é? Pela União, pelos estados, pelos municípios e pelo Distrito Federal. Então, contribuições de melhoria relacionadas com uma obra federal. Então, vai ser a União que vai cobrar. Ou por um município, vai ser o município que vai cobrar. A taxa é um serviço público que foi prestado pela União, é a União que vai cobrar. Se foi o Estado, é o município e por aí vai, tá? Cumulativa, ou seja, soma-se. Em geral, são relacionados com os impostos, e olha só, União, quando relaciona-se aos territórios, e Distrito Federal, porque o Distrito Federal é um ente político diferenciado dos demais, tá? Ele acaba reunindo, muitas vezes, as competências da União e também dos municípios. Especial, somente a União pode instituir empréstimos compulsórios e algumas contribuições especiais, tá? Então, por isso que é especial. Residual é aquilo que sobrou, aquilo que ainda não está previsto de maneira específica, mas a Constituição Federal diz que a União apenas pode instituir determinados impostos e contribuições para a Seguridade Social, observando, obviamente, os seus requisitos. E extraordinárias, ou seja, somente em algumas situações muito específicas, a União pode instituir o imposto extraordinário de guerra, tá? Não é um empréstimo compulsório, é um outro tipo de imposto. Então, veja só, existem essas competências tributárias e elas estão expressamente definidas na Constituição Federal, ok? Então, na verdade, é um poder que é dado para o ente da federação instituir normas em matéria tributária, ok? Bitributação e bis in idem. A bitributação e o bis in idem são dois temas que em matéria tributária acabam trazendo sempre muito pano para manga, para discussão, na verdade, não é? Por quê? Porque está relacionada ali com aquela possibilidade do contribuinte ter que pagar duas vezes o mesmo tributo, tá? Então, existem diferenças entre esses dois tipos aqui, a bitributação e o bis in idem, nós vamos conhecer, mas existem algumas possibilidades, algumas exceções à regra que é de não acontecer, em que, de fato, né, pode haver ali a bitributação ou bis in idem. Então, olhando lá no slide, nós temos aqui, a partir dos estudos do Leandro Paulsen, a ideia de que o termo bitributação designa a tributação instituída por dois entes políticos sobre o mesmo fato gerador. Então, por exemplo, o ISSQN, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza de competência do município. Ao mesmo tempo que o município X instituiu, está cobrando ali de um contribuinte, não é? Esse imposto, porque o serviço foi realizado no seu território, o município Y também está cobrando porque a empresa era do seu município, tá? Então, só para você ter uma ideia, um mesmo tributo, um mesmo contribuinte, dois entes da federação, aqui dois municípios cobrando o mesmo tributo sobre o mesmo fato gerador. Já a expressão bis in idem designa a dupla tributação estabelecida por um único ente
que vai fazer isso sobre o mesmo fato gerador. Então, você tem lá o mesmo fato gerador, o mesmo ente da federação e ele faz 2 vezes a cobrança. Ele cobra 2 vezes. Então, esse é o chamado bis in idem, ok? Aí a diferenciação entre bitributação e bis in idem. Bitributação é quando você tem um fato gerador e 2 entes da federação cobrando, né, tributo em cima desse fato gerador. Já o bis in idem, quando você tem um fato gerador, você tem um ente da federação, mas ele cobra 2 vezes em cima desse fato gerador, tá? Quais são as vedações legais, ou seja, quais são as proibições em relação à bitributação e ao bis in idem? De acordo com o Leandro Paulsen, não existe, tá? Não existe uma garantia constitucional genérica, tá? Contra a bitributação ou bis in idem. O que significa que a Constituição Federal, ela não tem um dispositivo, tá? Um artigo qualquer, que vai tratar de proibir a bitributação e o bis in idem. Veja só, mas isso não significa que não há restrições a essas figuras, tá? E essas restrições, elas aparecem expressa ou implicitamente na própria Constituição. Então, a Constituição acaba trazendo isso de maneira expressa ou não. Vamos pensar na vedação constitucional expressa da bitributação e do bis in idem no que se refere aos impostos, tá? Então, os impostos são de competência privativa e de exercício residual da União. A própria Constituição Federal já vai determinar, por meio das competências privativas, quais são os impostos que cada ente da federação pode instituir, pode criar, sobre quais podem criar normas, tá? Então, os impostos da União são dela, os impostos dos estados são deles, dos municípios são deles, do Distrito Federal pega o dos estados e dos municípios. Então, veja só, a Constituição já diz expressamente que aquele imposto é de competência privativa daquele ente da federação. Portanto, impossibilita já que um outro ente da federação faça a cobrança daquele imposto, tá? E, além disso, a Constituição diz, olha, existem esses impostos aqui já definidos, mas se não tiver nenhum desses aqui definidos já, a União pode criar, desde que não tenham a mesma base de cálculo. Então, olha só, não é? A Constituição também já delimita que novos impostos são de competência exclusiva da União e não pode ter a mesma base de cálculo dos demais outros impostos. Existe apenas uma exceção no que se refere à questão do imposto, que é o imposto extraordinário de guerra previsto no artigo 154, inciso 3º. Então, o imposto extraordinário de guerra, que é de competência da União, pode sim ser cobrado em cima de um fato gerador que seja de outro tributo. Mas veja só, é numa questão extraordinária e devendo se obedecer minuciosamente o que a Constituição define, ok? Outra vedação legal refere-se ao bis in idem, ou seja, um mesmo ente da federação cobrando 2 vezes sobre o mesmo fato gerador, tá? Refere-se às contribuições de seguridade social entre si. Por quê? Porque a própria Constituição já diz que, né, a eleição das bases econômicas e exercício da competência residual na mesma sistemática que atinge os impostos está prevista para as taxas. Então, olha, para as taxas não, para as contribuições, perdão. Então, olha só, as contribuições para a Seguridade Social não podem ser cobradas 2 vezes sobre o mesmo fato gerador, pelo mesmo ente. Por quê? Porque a Constituição já diz quais são as bases de cálculo, ela já elenca ali quais são as bases de cálculo, não é? Quais são as bases econômicas, os fatos geradores, portanto, também, não é? E diz, olha, se uma nova contribuição pode ser criada, não é? E deve ser criada, ela não deve ter como base as já existentes. Então, ela acaba estabelecendo a mesma sistemática para a contribuição em relação aos impostos. Por fim, nós temos em relação às taxas outra vedação legal, tá? Que é da Constituição e expressa no seguinte:
As taxas, elas não poderão ter bases de cálculo própria de impostos. E isso já é uma súmula do STF, a súmula vinculante número 29, tá? Uma súmula vinculante, caso você não saiba, é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que tem força de lei, vale para todo o território e para todos os casos, não é? Que se assemelham, que tenham as mesmas características, a decisão deve ser a mesma. Então, a súmula 29 do STF já diz, olha, as taxas não podem ter a mesma base de cálculo dos impostos. Portanto, ali já está presente uma vedação, né, de maneira bem expressa. A Constituição já traz isso de maneira bem expressa, tá? Então, de maneira geral, a bitributação e o bis in idem são proibidos, são vedados, mas existem situações em que há, não é, a possibilidade de uma bitributação ou de um bis in idem, tá? Mas isso é por força de lei, tá? Não é por questões que já estão ali delimitadas na lei, ok? Situação problema, a bitributação do ISS-QN. Vamos agora pegar o que a gente já estudou sobre competência tributária e sobre bitributação e aplicar na resolução de uma situação que é hipotética, mas que também pode acontecer com você ou com uma outra pessoa próxima a você. Então, vamos conhecer agora a situação problema. Existe uma empresa chamada Esmet, que trabalha com estruturas metálicas e que tem sede no município X, tá? Mas ela presta serviços em diversos municípios, e inclusive no município Y, ela fez toda a estrutura metálica de um shopping, tá? Em 2018, ela foi notificada pelo município X, portanto, aquele da sede, para que recolhesse o ISS-QN, então, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, do serviço prestado no município Y. E também foi notificada pelo município Y para recolher o mesmo tributo. Então, veja só, uma empresa que presta serviços ali em diversos municípios, tem sua sede no município X e presta serviços em diversos municípios, tá? Foi cobrada por 2 municípios para pagar o tributo que tem o mesmo fato gerador, ou seja, não é a construção da estrutura metálica de um shopping. O município X cobrou isso, entendendo que pela empresa ter a sede em seu município, não é? Ele tem a capacidade ali tributária ativa. O município Y entendeu que pelo serviço ter sido prestado no seu território, ele também poderia cobrar o tributo, tá? Então, veja só, é o mesmo fato gerador, são 2 entes da federação, 2 municípios cobrando sobre o mesmo fato gerador. Se esse contribuinte pagasse duas vezes, ele estaria ali diante de uma bitributação. Então, ele precisa entender quem é que, de fato, tem a capacidade tributária ativa de cobrar aquele tributo dele, tá? Então, vamos problematizar. Diante dessa situação, conhecendo o sistema tributário nacional e a distribuição constitucional de competências tributárias, não se estaria nesse sentido diante de uma bitributação, né? Nesse caso aqui, diante de uma bitributação? A qual dos 2 municípios, conforme a lei que regulamenta o ISS-QN, seria devido o imposto? E qual a medida judicial cabível nessa situação aqui, para pagamento do imposto? Então, olha só, eu preciso definir, a partir do que eu conheço do sistema tributário nacional, quem é que de fato seria, não é, o meu sujeito ativo dessa relação obrigacional, ou seja, aquele que estaria cobrando. Para quem que eu devo, de fato, né? Porque eu não posso pagar para os 2. Por quê? Porque se eu pago para os 2, eu estou diante de uma bitributação, tá? A gente precisa conhecer um pouco da lei que regulamenta o ISS-QN, tá? Então, essa lei ali tem uma tabela anexa de serviços que vão ser tributados por meio desse imposto, do ISS-QN, e também a sistemática, ou seja,
o fato gerador ocorreu onde? A partir disso, não é? Quem é que pode cobrar esse tributo? De maneira geral, o que nós temos é que o município sede da empresa é que tem essa capacidade tributária ativa, é o sujeito ativo da relação obrigacional, tá? Em regra, mas existem exceções. Então, olha só. Sim, estamos diante de um caso de bitributação que é vedado pelo ordenamento jurídico, tá? Então, essa empresa não precisa pagar esse imposto para os dois municípios, tá? O artigo 3º da Lei Complementar de 2003, número 160, tá? Regulamenta o ISS-QN e diz o seguinte, que, em regra, tá? É o município sede que tem o direito de cobrar o ISS-QN. Portanto, nós teríamos aqui o município X, não é? O município sede tendo esse direito. No entanto, existem algumas exceções. E existe uma exceção justamente no inciso 3º, relacionado com a execução de obra de engenharia. E aí diversos estudos relacionando essas instalações metálicas, né, com obras de engenharia. E nesse caso, em obras de engenharia, o município Y é que teria esse direito, ou seja, o local aonde o serviço foi prestado, tá? Portanto, nesse caso, o ISS-QN é devido ao município X, local aonde o serviço foi prestado. Se a gente precisasse entrar com uma medida judicial, a gente poderia entrar com a chamada consignação em pagamento, que está ali, olha só, prevista no artigo 164 do Código Tributário Nacional, quando estamos diante de casos como esse, que não se sabe ou existe uma divergência em relação ao sujeito ativo, em relação a quem está cobrando aquele tributo, ok? Você sabe quais são os elementos de um tributo? Então, vamos refletir aqui sobre os elementos que compõem um tributo. Nós já sabemos que no nosso país, através da Constituição Federal, existem 5 tributos, não é? Os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, os empréstimos compulsórios e as contribuições especiais. Ok, mas quais são os elementos que compõem esses tributos? Né? Eu já falei de fato gerador, você sabe o que é o contribuinte, mas vamos pensar melhor aqui, não é? Quem são esses elementos? Então eu trago para você esse esqueminha, que de uma maneira bastante simplificada, traz para você os 4 elementos de um tributo, tá? O fato gerador é aquela situação da vida que, a partir do momento que ocorreu, dá início a uma obrigação tributária, tá? Uma obrigação de pagar um tributo. Portanto, situação da vida que vai se amoldar a uma situação descrita hipoteticamente na lei. O contribuinte é aquela pessoa que tem relação direta com o fato, tá? Ele tem relação direta com o fato, portanto, ele tem uma obrigação de pagar um tributo. Vamos pensar ali no proprietário de um veículo automotor. É ele quem deve pagar o IPVA, tá? Por quê? Porque é ele o proprietário do veículo automotor. A base de cálculo é aquele montante definido em lei sobre o qual será cobrada uma porcentagem, que é a alíquota, tá? Então, vamos pensar aqui novamente no exemplo do proprietário de veículo automotor, identificando esses 4 elementos, tá? Então, olha só, eu, Patrícia, adquiri um veículo automotor, adquiri um carro. Esse é o fato gerador da minha relação obrigacional. É o fato de eu ter adquirido um carro que se amolda a uma descrição legal, tá? Então, eu adquiri um carro, o fato gerador. O contribuinte, quem é? É minha mãe? É meu pai? Eu não posso pagar? É meu vizinho? Não, sou eu. Por quê? Porque fui eu quem comprou o carro, né? Eu sou a proprietária do carro. A base de cálculo é o valor venal do veículo, tá? Geralmente é estabelecido pela tabela FIP. É o valor venal do veículo, sobre o qual uma porcentagem vai ser extraída, que é a alíquota. Depende muito
do Estado, né? Então 3,5%, 4%. Então, esse valor aqui, não é, que vai ser dado a partir da aplicação de uma porcentagem sobre a minha base de cálculo, é o tributo que eu devo pagar, tá? Então, se o meu veículo vale R$30 mil e a alíquota do meu estado é 4%, não é? Eu tenho ali um IPVA no valor de R$1.200, certo? Só para você ter uma ideia ali de quais são os elementos do tributo. Vamos agora recapitular o que a gente viu na aula de hoje. Nós trabalhamos com essas 3 temáticas aqui totalmente interligadas. Uma teoria geral do tributo, compreendendo o seu conceito, compreendendo as espécies tributárias e compreendendo também, não é, ali o sistema jurídico, tá? Da norma tributária, tá? Do tributo. Analisamos as fontes de estudo da norma jurídica tributária, entendendo uma classificação em fonte material e fonte formal, tá? E fazendo toda a análise da legislação tributária. E também entendemos que as competências tributárias são as parcelas do poder de criar leis em matéria tributária distribuídas entre os diversos entes da federação pela Constituição Federal. É a Constituição Federal que delimita o poder de tributar, que dá ali para cada ente da federação uma parcela, uma fatia desse poder, ok? Nossas discussões continuam no nosso próximo encontro. Eu vejo você lá. Um beijo e até mais.